Olá, tudo bom? Hoje é o nosso primeiro dia do encontro de 7 dias. São as 7 leis espirituais do sucesso. O título, para ser sincera, eu não gosto muito porque parece comercial, mas o conteúdo é excelente. Esse livrinho aqui eu já li tantas vezes, do Deepak Chopra. Acho que tá aparecendo certinho, né? E realmente eu acho que ele usou esse título de uma forma que pudesse chamar a atenção das pessoas e fosse uma coisa marqueteira. Mas o conteúdo é. O tanto que esse livro tem de fininho, de curtinho, ele tem de profundo. E só que é muito difícil colocar em palavras, porque vai de forma bastante contrária a tudo que a gente vive, né? Aos paradigmas que a gente costuma ter bem internalizado. Havia alguma coisa lá atrás, para mim, em túnel do tempo total, que isso era uma verdade incontestável, que eu vou dizer para vocês como a primeira lei. Mas, conforme a gente vai vivendo e vai absorvendo diversas coisas, a gente pega só alguns aspectos. E é normal, porque a gente vem aqui com esquecimento, né? E aí a gente é formatado, né? E amesquinhado. E aí você fala, mas como assim amesquinhado? Todo mundo se vê como fraco, impotente, e a gente vive divergindo, e um quer ser melhor do que o outro, e é uma crítica constante, uma luta, numa competição mesmo. A nossa sociedade ela se faz numa questão de competição ao invés de cooperação. Aí você fala, mas você é contra a competição? Não, eu vou mostrar para vocês o que eu ressoo muito com o conteúdo desse livro. Não é à toa que eu li diversas vezes, amo e estou trazendo para vocês. E para mim, um aspecto meu é que eu sempre tive muita dificuldade de competir com toda e qualquer pessoa. Eu nunca gostei disso. Eu deixava as pessoas ganharem. E aí, uma coisa que eu sempre notei é que eu só conseguia ganhar alguma coisa de alguém se eu estivesse competindo comigo mesma. Se eu estivesse querendo me desenvolver em alguma coisa. O foco tinha que ser voltado para mim. Se o meu foco fosse voltado com o outro, eu invariavelmente iria perder. E isso se revelou em diversos aspectos assim da minha vida. Por exemplo, tênis de mesa, eu adoro, jogo mal, mas foi muito engraçado porque túnel do tempo total, né? Tava jogando com um ex-namorado que ele jogava bem e eu mal. Eu bem mal, ele bem bem. E aí, de repente, a gente ficou jogando bastante e eu comecei a sentir a intuição. Eu comecei a ficar no silêncio e prestar exclusivamente atenção nos movimentos das minhas mãos, na raquete. Eu sentia como se tivesse uma intuição que me dissesse que eu tinha que ver a raquete como um prolongamento da minha mão e tá numa presença total ali. Sentir quando a bola viesse, né? E como eu ia me movimentar, era como se tudo fosse a mesma coisa, parte de uma mesma coisa. E aí nessa hora, algo muito estranho aconteceu, porque esse ex-namorado meu não conseguia acreditar que nem eu, que eu comecei a jogar tão bem. Eu falei, mas de onde veio? Quem é você? Então, assim, eu tava na presença total, né? Eu tava não no eu do ego, né, como referência, disputando com ele, porque senão eu sempre iria perder, porque eu nunca fui boa em disputa com o outro. Eu tava simplesmente na presença total, que é o que vocês vão entender aqui. E eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram nessa presença, né? A presença do aqui e agora, a presença do silêncio, aonde a essência se manifesta, onde o espírito se manifesta. E aí vocês começam a ter ideias incríveis e a criatividade funciona nessas horas. E tem até uma passagem muito legal aqui do Franz Kafka, que o autor ele trouxe e eu sublinhei aqui para trazer para vocês, que ele fala assim, do Franz Kafka, né? Você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. Não só é lindo, como eu sempre gostei de arte, né? E isso é fato, eu sempre gostei de sentar e começar a escrever. E você vê que parece que as mãos têm vida própria. Você não está pensando em nada e as ideias vêm vindo.
e vão se organizando. Então depende da fonte que a gente se alimenta. Quando a gente está em silêncio total e ligado como tem que ser, então a gente tem uma coisa boa dessa criatividade que vem. Agora, se você tiver numa frequência muito baixa, aí verdadeiramente você pode atrair ideias que não são tão legais, né? De frequência mais baixas. Mas vamos lá. Essa primeira lei, né, que ele chama a primeira lei de sucesso, é a lei da potencialidade pura. E aí ele fala o seguinte, que com base nessa... Qual que é a base dessa lei? Que nós somos consciência pura, nós somos essa potencialidade pura. Falo, gente, que lindo, né? Tem até um livro, um filme que chama Powder, ou Energia Pura. Eu recomendo vocês assistirem, se não assistiu. Esse filme também foi uma das coisas, um dos filmes que marcou muito pra mim. Inclusive, há uns dias atrás eu assisti novamente e ele tá no YouTube, de forma gratuita. Então, assistam, acho que vocês vão gostar, quem não assistiu, é muito bonito. Mas vamos lá, é que ele... Assim, por quê? Eu não vou ficar explicando o livro aqui, senão vai ficar muito longo, né? Uma extensão muito grande. Até tava vendo se estava filmando, porque de repente a gente começa a falar e não tá gravando. Mas é porque ele manifesta isso, a potencialidade pura, né? Então, por isso. Mas aí, a consciência pura é a nossa essência espiritual. Eu tô colocando aqui todas as anotações que eu fiz, né, para falar para vocês, com base no livro, e aí eu vou dando os exemplos, né? Então, o que o Deepak Chopra ele traz? Ele fala: somos infinitos, ilimitados, conhecimento puro, silêncio infinito, equilíbrio perfeito, invencibilidade, simplicidade, felicidade. Aí ele fala: quando você descobre quem você encontra toda essa a sua potencialidade. Eu não sei o quanto isso está compreensível, porque são várias ideias jogadas e são, se não essa vida inteira de dogma, de um paradigma totalmente diferente, em quantas vidas, né, a gente não deve ter ido e vindo, vivendo a mesma coisa, a mesma situação, com o ego referência. Então, eu estou dando essas ideias e depois eu vou explicar. É uma coisa difícil de ser explicada, colocada em palavras, porque ela só vai encontrar compreensão quando vocês fizerem as atividades corretas. Pode ter... Eu acho que muita gente que está aqui deve intuir isso. Tem outras pessoas que talvez saibam mesmo, mas quando a gente sabe isso, todos nós, quando a gente tem uma certeza aqui dentro que isso é verdadeiro, ainda assim a gente precisa de mais tempo para que isso faça sentido. E não é um auto-engano, é a verdadeira revelação. E ela é tão louca, essa revelação. Mas vamos lá, que eu vou depois dar exemplos, eu vou lendo um pouco aqui, depois eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, por que que isso faz muito sentido para mim e como eu comecei a arranhar essa superfície. E com certeza vocês vão ter as histórias de vocês. Aí depois, se vocês quiserem comentar aqui, eu vou ficar muito feliz em ouvir, porque eu não tenho dúvidas de que todo mundo que ficar até o final é porque isso faz sentido, né? Quem sair logo é porque não faz sentido, e quem ficar é porque verdadeiramente vai se identificar com isso. E isso ajuda muito, se vocês comentarem, falarem alguma coisa, e eu vou ter noção, né, de onde vocês estão, quem está conversando comigo, vou poder responder também, né, trocar uma ideia. Mas enfim, então quando eu olho para lá, porque eu estou dando uma lidinha aqui, né, em alguma sentença que eu tenha resumido aqui. Então ele fala que quando você se conhece, né, aí é que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque nós representamos a possibilidade eterna. Ele fala a lei da potencialidade ou da unidade, né? Isso aqui também é um conceito-chave. Aí ele fala assim, ó, lei da potencialidade ou lei da unidade. Pois sob a infinidade da vida, né, sobre as diversas formas de vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Bom, vai ser difícil, até porque eu tô na Terra encarnada, né, na 3D. Mas o que eu posso fazer é dar de mim um pouco daquilo que eu vivenciei, das minhas experiências. Lógico, não vou falar tudo, né? Mas um pouco do que eu acho propício de expor aqui. Porque a espiritualidade sempre teve um apelo muito forte para mim.
E eu sempre fui bastante kamikaze, né? De ir de cabeça em diversas coisas, assim, relacionadas ao tema. Então, aquilo que eu puder, né, que for legal, possível, né, de trazer um acréscimo, eu vou tentar fazer o meu melhor para fazer isso. Vamos lá. Eu lia muitos livros desde sempre, desde novinha, e aí falava sobre o eu sou, né? E Zuma Hale, enfim, vários autores que eu fui lendo, Time's Illusion, esse eu não lembro a autora, precisava, acho que eu talvez ainda tenha esse livro, que eu amo meus livros, se eu não perdi. E então vários eles iam na mesma linha e eu sabia que tinha uma verdade muito profunda ali, né? Senão não tinha pego os livros. Mas o que acontece é que o espírito vai se revelando pra gente em diversas situações que a gente vive. A mais marcante para mim, que foi assim a revelação muito grande, foi quando eu quis fazer. Eu passei por uma situação que eu queria muito evoluir rápido. Quero evoluir rápido, quero evoluir rápido, porque eu não quero estar aqui. Mas eu sabia que eu não podia fazer nada contra a minha vida, porque não ia adiantar, eu ia continuar vivendo em outro plano. Aí você fala, não adianta, não é por aí, a saída não é por aí. Então o que aconteceu? O que eu decidi fazer? Eu pensei, bom, eu vou fazer meditação todos os dias, eu vou estudar muito e eu vou achar uma saída. Tem, né, na Bíblia que fala assim, bate e a porta será aberta. Então, eu efetivamente bati com toda a força do meu ser. Eu não comia nada que fosse artificial, eu fiz praticamente jejum por grande parte do dia, eu só me alimentava quando eu tinha verdadeiramente fome e comia pouco para saciar a fome e não o desejo físico. Não o desejo assim físico não era o desejo físico, né? Era o desejo assim daquilo dos nutrientes que meu organismo precisava. Comia coisa natural em quantidade mínima e necessária, não que eu ficava vendo para contar calorias, mas o quanto disso eu preciso, eu necessito comer para alimentar meu organismo, né? Preciso comer todas as vezes que a gente convencionou comer? Não, não preciso. Não ficava ouvindo músicas com letra, não via televisão, naquela época não tinha internet, aquelas nossa época que não tinha internet, mas não era como é hoje. Aliás, a internet surgiu na época da minha faculdade, e foi um pouco depois, não foram muitos anos para frente, mas ela era ainda bem no início, né? Então não tinha essa atenção toda da internet, não tinha internet. A televisão, eu não ligava a televisão, som eu só ouvia som que tivesse que não tivesse letra, que tivesse uma coisa mais harmoniosa, né? Fosse só música instrumental, para que as frequências daquilo não fossem intrusivas, para que eu conseguisse o meu propósito. Aí, nessa época, eu parei de fumar, eu fumava, eu tinha 26 anos, tá, nessa época. Deixei de fumar, fazia yoga 3 vezes na semana, fazia meditação todos os dias, fazia projeção astral, lia, só fazia leitura espiritual. Então, eu fiz todas as práticas da parte física, mental, emocional, espiritual para chegar no meu intento. E foi o ano sabático que eu verdadeiramente consegui fazer isso. Eu visitei o céu e visitei o inferno. Mas por que eu estou contando essa experiência? Porque vai chegar nessa primeira lei. E vocês não precisam fazer tudo isso. Mas eu vou dizer que eu tenho certeza dessa lei porque eu vivenciei, né? Mas enfim, o que aconteceu? O universo, ele verdadeiramente, como diz Franz Kafka, ele não tem escolha senão se jogar aos seus pés. A nossa essência, a nossa natureza, que está tão assim enlameada, ela vai surgindo conforme a gente vai fazendo isso. E não só, mas toda a conexão, né? Toda a natureza da gente, daí você fala, mas como assim? É tão difícil de explicar, mas eu não vou tentar explicar, eu vou tentar, antes de explicar, dar mais os fatos, né? E eu sei que foi chegando, momentos foram acontecendo, que eu não vou agora aqui dar detalhes, porque realmente é rico de detalhes, mas que chegou uma hora que eu passei a sentir uma coisa chamada bem-aventurança. Eu passei um mês inteiro nessa sensação que não é você não tem o êxtase, você não tem... você tem uma coisa maravilhosa, assim,
não é uma excitação, é um estado constante, é bem-aventurança mesmo. É um estado constante de alegria, que não é uma alegria extrema, não é mínimo, não é máximo, é simplesmente uma paz e uma sensação de bem-estar, é uma sensação de completude, é uma sensação de que tá tudo certo onde tá, que nada tá errado. Você nunca mais se sente sozinho, sozinha na vida quando você tá nesse estado, né? Mas o cachorro tá sentindo, tá reclamando aqui, pedindo carinho aqui embaixo. E então, assim, as coisas são como são, né? Antagônicas, mas enfim. Eu sei que eu senti assim como nenhum desejo, né, da que necessitasse a mais. Ainda assim, lógico que existem, daí você fala como desejos, não desejos triviais, mas é a criatividade que se expressa através da gente. É uma outra frequência, né? E o mais interessante é que quando isso começou a acontecer, eu entendi o que os santos sentem. Mas veja, quando vocês estão ouvindo isso, vocês podem pensar com o ego, quando começa a criticar ou julgar e colocar uma coisa de um lado, outra coisa do outro, é algo que eu esteja falando, querendo me aparecer, e não é nada disso. Mas eu vou explicar para vocês e talvez um pouco faça sentido. Eu acho que vai fazer sentido para as pessoas que já abriram um pouco a percepção. Tem aquelas que estão com a percepção muito aberta, mas que sabem que eu estou falando, eu falo de coração. Então, a verdade se sente quando ela se passa. Não dá para se manipular aquilo que simplesmente é. Mas não é que eu estou vivendo agora. Eu vivi por um mês nessa bem-aventurança. E aí, quando eu estava andando pelas ruas, que eu falei que eu entendi como os santos se sentem, aquelas pessoas que foram classificadas como santas pela Igreja Católica, porque eu entendi, eu olhava para as outras pessoas e eu me via em todas as pessoas. Não era essa personalidade que a gente tem, a personalidade que a gente tem, ela ficava obliterada, porque não era ela que estava usurpando. A personalidade que a gente tem é a máscara que a gente usa, é o ego referência, é aquilo que a gente acredita que a gente é. Mas a gente é a essência que está obliterada, que está obscurecida, que está apagada e que ela deveria estar sendo revelada, enquanto o ego deveria sim atuar, mas de forma conjunta e submissa à alma, e não o contrário. A alma é como a nossa porção do espírito. Então, imagina que você reconhece a unidade, você reconhece o espírito em você. Você, naqueles instantes, é o espírito, e todo mundo é também o espírito. Imagina que a gente tem uma porção do espírito que seria a nossa alma, mas que a gente se vê ligada a essa teia, ligada a essa grande, como diz a Sextinoye, né? Que a grande vida é Deus que a gente conhece, que a Sextinoye fala como se fosse Deus. E aí nós somos a luz emanados da grande vida, e aí diz também que não existe luz sem a fonte luminosa, nem a fonte luminosa sem luz, porque a fonte luminosa está o tempo todo emanando luz. E nós somos essa luz emanados, né? E aí a gente lembra também dos crentes, quando eles dizem que o vaso que se enche, né? Quando fala, não sei se é do Espírito Santo, mas acho que é alguma coisa assim, né? Então, mas essa é a nossa essência. Aí tem outra forma também, quando Cristo falava eu sou, não é o Jesus histórico. Jesus Cristo é porque ele se reconhecia não pelo ego referência, mas pela luz, né? Pela grande vida, pelo espírito, pela unidade. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, você entende que você não é nem melhor nem pior do que ninguém. Você passa a ter tanta compreensão de tantas coisas. É incrível, porque eu entendi que a pessoa mais inteligente que manifestasse a maior inteligência na Terra ainda estava mesquinhada, porque a possibilidade de conhecimento, quando você está ligado dessa forma, ela é tão grande, é tão ampla, você não pensa mais sozinha, você pensa de forma em conjunto. Tanto é que a gente tenta mimetizar aqui na Terra, eu digo a humanidade, que cria depois a rede, a internet, depois quer fazer uma ideia como se fosse colmeia, porque quer sempre mimetizar o que está do outro lado, mas aqui é imperfeito e usurpado, né? E o grande problema é que a Terra funciona nos seus opostos, porque a Terra é o plano da inversão. Então a gente tem que ter um cuidado absurdo para a gente verdadeiramente ligar a nossa real internet,
ligar e ter consciência plena da nossa essência, para que a gente não caia nas armadilhas de aprisionamento do ego, porque o ego tenta se passar por quem ele não é. E é o ego que acaba usurpando o lugar de forma individual e agora tenta fazer de forma coletiva, né? Então a gente tem que ficar ligado. Bom, nessa experiência que eu tive, por eu olhar para todas as pessoas e me reconhecer em cada pessoa, é que você sente um amor muito grande por todo mundo que te cerca. E você não tá mais desligado de ninguém, nem aqui, nem em outros planos. É totalmente diferente. E por isso você também não se sente melhor ou pior. Porque é todo mundo a mesma essência, é você se manifestando de formas diferentes. Então, é isso. E é difícil de explicar, colocar em palavras, porque vocês têm que ter experiência, se lembrar delas, dessa experiência. Inclusive, não precisa acreditar no que eu falo, faça a experiência. E eu vou dizer mais sobre a experiência aqui em continuidade. Quais coisas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer um pouco do que eu fiz, mas não precisa ser radical. Se for radical, beleza, tá bom também. Mas precisa ter um conhecimento para não sucumbir. Pouco, um passo de cada vez, se chega longe. O importante é a constância e saber o que você está fazendo. Não acredite em mim mesmo, só faça por vocês e aí vocês vão saber se eu falo a verdade ou não. O coração de vocês vai indicar, coração e mente e uma certeza que vem da alma, assim. Talvez me ouvindo, vocês sabem que eu tô falando a verdade ou que tem muita coisa que vai se acendendo, porque esse conhecimento é de todo mundo, né? Eu não tô falando com pessoas estranhas, eu tô falando com a minha essência em cada um de vocês. A questão é, existe ainda o medo que vai se sobrepor à alma? Ou existe a alma que quer se revelar, há muito tempo tem procurado, e ela vai se acender e entender a verdade do que eu digo, né? Então vamos lá, porque eu não quero controlar ninguém. O oposto disso, e quando a gente não busca o controle, mas a libertação das pessoas, como a gente busca a nossa libertação, então todas as coisas vão acontecendo. Aqui eu acho que pode ter um impedimento, uma tentativa, né? Quando o ego identifica, mas até tento fazer de uma forma que isso não aconteça. Vamos ver, né, com o decorrer do tempo, com os vídeos que vão sendo gravados, mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu anotei aqui que é interessante de trazer para vocês, porque eu vou falando e também trazendo as ideias, né? Então às vezes não quero repetir. Ok, isso aqui eu já li. Ok, ele fala assim, ó, não existe separação entre você e o campo de energia. Esse campo de energia é o que eu tenho falado de campo unificado, né? De reino de todas as possibilidades, né? Então a gente não está separado do campo. Lindo, né? Eu não sei se é lindo, mas é de sensação. Acho que a palavra é pobre para explicar, né? Esse que é o problema. Bom, vamos lá. Ele fala assim que quanto mais você buscar a sua natureza, a sua essência, mais você se aproxima do campo de potencialidade, né? Por quê? Porque você não está separado. Quando você sabe, imagina, quando você põe o foco em alguma coisa, quando você está olhando de fato para aquilo, é que a mágica está acontecendo, a magia está acontecendo. O que você não presta atenção é como se não existisse para você, sai do seu foco, né? E aqui, quando a gente está na terceira dimensão, encarnado, a gente vem para ter as experiências que a gente escolhe. Então a gente tem como dividir todas as coisas. A vida veio para cá, o espírito, e se dividiu em diversas possibilidades de experienciar o mundo. Mas quando você pura e simplesmente se concentra no silêncio, aí você começa a entender a tua essência, né? E esse silêncio, que eu vou explicar melhor para vocês como fazer isso, né? Você, mas tem que explicar até o silêncio? Tem, porque para tudo tem um método, mas não é um método embaçado, não é algo que vai te deixar ali preso, é algo que vai te mostrar um caminho. Bom, agora ele fala duas coisas bem importantes aqui, que ele fala assim, ó, existem dois eus. Então, um eu é o seu verdadeiro eu, né? Que é a nossa essência, que é o espírito. Quando a gente está alicerçado, a gente está se identificando com o eu sou, né? Com o espírito que reside em nós, a nossa essência. Nessa hora,
a gente não tá competindo com ninguém, a gente não compete mais. Se o eu sou é a nossa referência, a gente não se sente nem melhor nem pior do que ninguém, porque é o que eu disse na experiência. Você sabe que a sua vida está espalhada em todos os cantos, você é puro amor. Você não tem por que ficar com raiva do outro. Seria negar você mesmo. Quando você tem raiva do outro, você está negando você, já que você faz parte do espírito que está em todas as coisas e todas as pessoas. E aí na Sutra Sagrada, gente, eu recomendo a Sutra Sagrada da Seixinoye, porque ela revela muito disso tudo. Quando ela fala, se queres trazer, né, oferenda para o altar, reconcilia-te primeiro com todas as coisas, porque eu não sou o espírito que incorpora em médiuns, né? Não pense que procurando por mim aqui ou acolá, eu irei me revelar. Eu me revelo em todas as coisas, né? Eu me revelo quando você faz as pazes com tudo que te cerca. E aí nada poderá te atacar, nem micróbio, nem espíritos baixos, nada. Você é amiga de tudo. Mesmo se você não está conversando, se de repente não há uma possibilidade real naquela hora de interagir, porque níveis frequenciais são diferentes, no teu coração você está em paz. Então, a unidade sabe disso. Olha que louco, né? A gente está interligado porque a gente está presente em todas as coisas. A separação é ilusória, pode parecer ficção. E eu, como disse, não quero que ninguém acredite em mim, mas teste por você mesmo. Vamos lá, seguindo em frente. Daí ele fala que duas referências do eu sou, como eu estava dizendo, e a referência do ego, né? Quando você está no ego, você está movido, a emoção principal, a emoção matriz disso é o medo, a raiz de todos os outros comportamentos. Então, você precisa de aprovação de quem te cerca, você está competindo com todas as pessoas, porque você precisa ser superior a elas, você precisa ser a pessoa que tem influência, que dirige os acontecimentos, você está sempre na escassez e procurando então guardar, entesourar as coisas, porque você acredita na falta, na ausência. Então, tudo isso é sempre um objeto referência que é do ego. Aí você fala assim, mas como assim? É o que a gente vive na sociedade, é estado de sobrevivência, o ego é estado de sobrevivência. Aí você fala, mas é ruim? Não, ele é necessário, mas acontece que ele não pode ser quem domina. Ele tem que ser um norte para as atividades que a gente faz, mas ele não pode ser aquele que domina. Porque senão a gente vive esse caos que a gente está vivendo. A gente tem um avanço tecnológico como nunca antes. Quer dizer, como nunca não, eu acho que já teve. Mas pelo menos do que a gente conhece aqui da nossa vidinha e do que a gente aprendeu na escola, né? Porque hoje a arqueologia fora dessas coisas todas e vários conhecimentos que nos chegam através de documentos outros, a gente vê que a história não é bem como contaram para nós. Mas enquanto a gente não sabe, né? Então a gente fala assim, que é uma questão de necessidade de tirar a referência, trocar a referência. Então a referência tem que ser no eu sou e não no ego. Porque não significa que quando a referência é no eu sou, você não vai ter as coisas para você, você vai ter. Só que você não vai ficar pensando na limitação. Você vai saber que você pode conquistar as coisas tendo ideias criativas, atraindo pessoas, situações e fatos, e você não precisa ficar aguardando, ainda que você possa ter uma casa linda e coisas que você gosta, você também pode ter ideias para proporcionar para os outros ou auxiliá-los a conseguir aquelas coisas, né? Mas aí a gente vamos seguir aqui porque isso são outras coisas da lei. Essa é a sua primeira lei, eu não posso querer falar tudo ao mesmo tempo, né? Bom, legal. Então, aqui, ele fala que o verdadeiro poder é o alto poder. É o poder que vem quando você se identifica com o eu sou, né? E não quando você está identificado com o ego. Porque aí é centrado em você. Como eu disse no tênis de mesa, jogando, né? Você está jogando, não sabe fazer aquilo direito, mas aí você faz tanto ali que não pela repetição, mas porque você se liga na energia certa, né? Porque você se liga de como tem que ser aquilo. E aí as coisas acontecem. Então, um exemplo. Aí ele fala, olha que coisa legal, né? Isso aí, gente. Sabe aquelas. Aliás, nada de legal, é pavoroso. Por isso que a mensagem precisa ser passada. Mas interessante é quando ele dá um exemplo que a gente identifica nas situações, né? Eu pensei agora na questão do suicídio. E legal que eu pensei de trazer é comentar sobre como, quando a gente descobre, né, o que está por trás de diversas coisas, a gente consegue também encontrar a saída. Então, imagina uma pessoa que se identifica
O ego, ele só sobrevive com identificações. Então, ele acha que ele é grande porque ele está dirigindo, um homem dirige uma empresa e essa empresa, ela é muito importante. Então, é um cargo, um título, né? Então, a pessoa tem um título, a pessoa tem dinheiro, muito dinheiro, tem status. E quantas pessoas, quando perdem essas situações, ficam desesperadas e acham que a vida se resume a isso, porque o ego não é que elas são vazias, mas é porque elas não conseguiram ainda ter um crescimento, uma possibilidade de expansão de consciência. Então, firmemente elas acreditam que elas são aquela máscara social que elas vivem. Elas se identificam com o dinheiro que elas têm, com a posição, com o status, com tudo. E isso é uma vida muito pobre. Eu não sei se vocês já ouviram uma coisa que é muito legal, que diz assim: fulano era tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro para dar, né? Então, esse é o cúmulo da verdade, né? Que às vezes as pessoas, a gente olha e pode pensar, puxa, mas essa pessoa não sei de que jeito, tem tanto dinheiro, e pode ser que essa pessoa tenha vida vazia, pode ser que essa pessoa sofra muito em diversos aspectos, porque não entende o essencial, o que está ali para ser entendido, para ser compreendido. Porque de repente essa pessoa está sempre olhando para fora e pode fazer muito bem o que faz, magnetizar situações, mas com a questão financeira, com a questão material. Mas ela não tem, às vezes, uma compreensão maior que poderia poupá-la de muito sofrimento. Viver a vida com mais leveza, com mais felicidade, porque prosperidade é algo que não é apenas material. Prosperidade é de relacionamentos sociais, é de saúde, é de bem-estar, né? Ser próspero em diversas áreas é o ideal. E também é prosperidade financeira, isso é fato. Mas tem que ser em tudo. Então, a pessoa que ela tem essa compreensão, ela pode perder as coisas, mas ela sabe que ela está perdendo o símbolo. Ela está perdendo algo que ela conquistou. E não a capacidade dela de ganhar mais dinheiro e de ter prosperidade. Né? Ter ideias criativas, ter a possibilidade de fazer com que haja uma troca saudável e ela tenha uma contraprestação adequada, porque ela está ativando o espírito, né, em todas as pessoas, coisas, situações e fatos, quando aquilo é legítimo. E a gente vai falar sobre isso, mas tanto no infoproduto que eu estou criando, da prosperidade, que vai ficar uma coisa muito legal, garanto para vocês, mas também em outros momentos, né? Aqui eu vou voltar um pouquinho, né? A gente vai trabalhando numa ideia e depois acaba surgindo de forma espontânea. Bom, então tá. Então, o alto poder a gente já viu que ele tá quando é a primeira lei do sucesso, a lei da potencialidade pura. Ele tá quando a gente se identifica com o eu sou e não com o ego referência. Sem desdenhar do ego, porque ele é necessário, mas a gente precisa andar com os dois. Aí você fala, como assim? Para que a gente realize toda e qualquer coisa, essa 7 leis espirituais do sucesso, para que serve? Vocês vão ver que todas elas juntas, se vocês aplicarem, e o livro é fino por isso, porque tem muita verdade em cada coisa que se diz. Então, é melhor que seja algo pequeno, mas aí é mais difícil até de compreensão, do que algo cheio de coisa e rebuscado, se não houver aplicação. E então é muito importante ler, reler, por isso que eu li várias vezes esse livro, mas também aplicar esse conteúdo, porque quando você, não adianta, vocês vão ver esse vídeo aqui ou ler o livro e aí vocês não aplicam. Se vocês não aplicarem, vocês não vão ter resultado. A grande sacada de toda e qualquer coisa é a gente estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar. O que a gente costuma fazer? Ou a gente não estuda, ou a gente estuda e não aplica. E aí a gente é bom de aprendedor, que tem pessoas que chamam, né? Mas a gente não está colocando em prática. Então é isso que é importante que a gente faça. Agora, bom, eu acabei me perdendo aqui, porque eu estava pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso aqui, essas 7 leis, não sei se eu disse, acho que eu disse, né? É para poder realizar toda e qualquer coisa. E a primeira, que agora vocês têm que focar, que a gente vai dar andar um pouquinho aqui para frente para tentar concluir. Vamos ver o que faltou eu falar para vocês. Quais são os meios para que vocês consigam fazer com que essa primeira lei funcione. Eu falei diversas coisas, mas são experiências minhas, são vivências que eu tive, não são coisas que... e vocês provavelmente têm as experiências de vocês, mas eu não sei quais são. Cada um está num grau de compreensão. E mesmo quando eu tive essas experiências, por não estar vivendo nelas, eu tenho necessidade de cultivar esse reconhecimento, porque senão eu caio no esquecimento e fico só olhando para fora ao invés de olhar para dentro. Então, a mesma coisa vocês, se vocês já tiverem esse reconhecimento,
estão vendo agora esse vídeo porque eu não tenho dúvidas que estão fazendo exatamente a mesma coisa, né? Olhando para fora, procurando olhar para dentro, mas olhando para fora. Então, vamos lá. Aí, o que ele diz que tem que fazer, e concordo. Ele fala assim, ó, 3 coisas, ele fala 4, né? Mas as 3 principais, a quarta depois você acrescenta. O silêncio, a prática do silêncio, a prática da meditação e evitar julgamentos. Aí você fala silêncio, como é que você faz isso? Bom, o silêncio não significa só deixar de falar com as pessoas, mas é deixar de ter um diálogo mental, aquele que você fica com você, porque a cabeça da gente parece como se fossem cavalos bravos, que estão sempre correndo, sei lá, macaco pulando, você vai de uma ideia a outra o tempo todo, né? Então eu preciso de uma mente tranquila, porque na mente tranquila é onde eu tenho a possibilidade, depois que vocês vão ver nas outras leis, quando você joga uma intenção no campo, você só tem como fazer isso quando você faz com a mente tranquila, sem ficar praticando o silêncio de forma constante. Porque senão são várias ideias e ele fala, você pode jogar um Empire State, né, no campo de todas as possibilidades, que ele não vai nem sentir, não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Então, por que é importante estudar diversos livros, ler? Porque a gente vai fazendo com que isso volte a ser acessado pela nossa memória mais profunda, porque a gente está aqui sempre olhando para fora, olhando para fora. O que não tem, não ressoa com a gente, então a gente não vai se debruçar sobre isso. Quando a gente sabe que é verdade, a gente procura diversas fontes, né? Procura ou vários vídeos ou vários livros. Eu recomendo livros porque, além dos vídeos, porque isso vai ajudar bastante. Então, quem tiver tempo e possibilidade, faça e mentalize e tente absorver essas coisas, porque são o que vai fazer com que aquela programação errada, equivocada, ela possa se ajustar de forma condizente ao que a gente precisa realizar para que a gente seja co-criador da nossa realidade, né? Então, como jogar uma intenção? Eu só tenho como jogar uma intenção e fazer com que as coisas aconteçam quando eu tiver mais forte. Daí você fala assim, mas não teve todo aqueles... Os 21 dias foi feito justamente pensando nisso, para que a gente fizesse uma reprogramação, abordasse diversos aspectos, inclusive está aberto e disponível para vocês esses 21 dias. A gente já terminou, não faz muito tempo atrás, mas está disponível para começar do número 1 até o 21º. E cada dia tem algo que pode estar pegando, que pode estar influenciando para que vocês façam, né? Mas, então, voltando aqui de uma outra abordagem, as coisas acabam se interconectando, a gente dá uma olhada para a situação, né? E por exemplo, o Dr. Joe Dispenza, ele fala que para você entrar no campo de todas as possibilidades, você tem que entrar como se você não fosse ninguém, sem identificação alguma. Você não pode se identificar com o tempo, com as pessoas, com as coisas, com os fatos. Aí você fala como? É a prática do silêncio do Deepak Chopra. É quando você não está pensando em nada, se identificando com nada. Você está pura e simplesmente numa placidez. Quem tem costume de meditar, ou já teve, sabe o que é esse silêncio. É um silêncio... Eu tô sem silêncio aqui de fora, que o cachorro tá pulando, pedindo carinho e já querendo sair, né? Então ela começa com uma chantagem, mais ou menos. Mas então eu falo do silêncio interno. Aí você fala, e como é que a gente faz isso? Qualquer atividade que vocês estejam fazendo, que é atividade manual, eu acho que é o tempo excelente. Por exemplo, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho que dirigir o carro, eu tenho que ir numa estrada, ou então na cidade de São Paulo, qualquer cidade que tenha, que seja longe para chegar, né, de um lugar para o outro. Eu tenho que limpar a casa. Limpar a casa é a melhor coisa, com o silêncio, porque é onde você pode praticar mais. Você tá com uma atividade manual, né? Ou então, depois vai ser meditação, mas são momentos que eu penso. E você pode começar pouco, né? Então, pega uma atividade, mas ele fala, todos os dias pratique o silêncio. O que é praticar esse silêncio? Não põe música, não pensa em nada, não só não mantém um diálogo com as pessoas, mas você não vai ficar ouvindo nenhum vídeo, né? Nenhum podcast, nenhum vídeo que você fique só ouvindo enquanto faz outra coisa, não vai ficar ouvindo música e não vai dar corda para os pensamentos que chegam. Você vai ficar no observador, você vai ficar assim, pura e simplesmente presente, inteiramente presente no momento presente, sem estar no futuro passado ou no julgamento, que ele fala que você não pode ficar julgando. Aí você fala, mas a gente tem essa história de julgar, né? E como é que faz? A questão do julgamento é que
Quando a gente fica no julgamento, a gente perde energia e a gente passa de um polo para outro, né? Então a gente vai para extremos. E aí isso faz com que a nossa mente fique atabalhoada, com que a nossa mente fique perturbada. Você não tem paz nesse tipo de mentalidade. Pode ser, lógico, que a gente tem os nossos valores e a gente vai pender para certas coisas. E isso não é errado quando a gente pensa em comportamentos. Você pode ver um comportamento, pensar esse comportamento eu não quero. Mas para por aí, não fica se prendendo, né? Até porque você não sabe as motivações da pessoa, você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai. Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, o julgamento ele é importante para que a gente se situe, mas ele não pode ser uma fonte de esgotamento de energia. E não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? Brigando para impor a nossa opinião, porque isso só gera uma defesa, uma prontidão do ego que se levanta contra um ataque sofrido, porque o ego também se identifica com ideias. Então, nisso, a gente perde e só perde, não ganha. Quando a gente tem capacidade, possibilidade de conversar de forma branda e fazer com que as pessoas ouçam aquilo porque elas querem ouvir e trocar ideias de forma sensata, isso é possível. Mas se não houver essa abertura, é melhor esquecer do que entrar no embate ferrenho, que só vai fazer com que as resistências cresçam e aquilo vá para um lugar de emoção muito forte e de rejeição, que daí você não consegue tirar com a razão a pessoa mais, né? Então você faz com que ela se perca muito mais daquilo que seria sensato do que a possibilidade dela enxergar o que ela não enxergava, ela continua sem enxergar, sem ver. Então é isso, evitar julgamentos, momentos de silêncio e meditação. Se puder fazer 2 vezes por dia, maravilha, mas começa com uma. 30 minutos é muito bom, se fosse de repente 30 pela manhã, 30 à noite, começa com 15 minutos, que 10 é muito pouco, mas pode ser depois do almoço, pode ser de manhã, pode ser à noite, né? É importante praticar. E a meditação, o que eu costumo fazer, eu sempre faço uma oração e, né, para a grande vida. Vocês podem usar algum avatar, Cristo, que foi a manifestação da grande vida na Terra, né? Pode usar, se ligar, né, emocional e mentalmente, né, a uma energia de luz, de sabedoria, de algum avatar que tenha passado pela Terra, como Buda, enfim, quem vocês quiserem. Mas o importante é que vocês façam essa conexão e depois vocês fiquem no silêncio, peçam proteção, sintam essa proteção e fiquem no silêncio de meditação. É o silêncio absoluto, que é o que a gente vai fazer hoje se o cachorro deixar. Eu tenho 2, né? Mas tem uma que está inquieta aqui, eu vou ter que conversar com ela antes de fazer a meditação. Então, que mais que tem aqui para falar para vocês sobre o tópico antes da gente já partir para a meditação? Já falei aqui que eu tô vendo, papapá. Aqui é a conclusão, né? Que ele fala, que eu acho bem legal. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir o seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. O que isso quer dizer? A quietude vem do eu sou e o movimento vem do ego, né? Então, quando você combina as duas coisas, porque a gente está aqui num corpo com as possibilidades de realização, de magnetização também, né? Quando você lança a intenção, né? A intenção surgiu o quê? Do teu pensamento, da parte elétrica, com o coração, que é magnético, eletromagnetismo. Você lançou essa semente, essa pedra que você lançou, por exemplo, no oceano das possibilidades infinitas, que fez aquela onda grande que vai reverberar, que só faz no silêncio, só faz quando você está no campo, de fato. E você está no campo o tempo todo, você só não reconhece, mas quando você está reconhecendo e atuando, que você está em silêncio e reconhecimento em todos os níveis, aí você tem capacidade de jogar essa intenção, né? Aí, seja qual for a direção, você escolheu porque a sua intenção foi direcionada para aquilo, então aquilo vai frutificar. Né? Então, a criatividade infinita e o poder de correlação de pessoas, situações e fatos, ela foi acionada e ela vai acontecer, isso vai chegar para você. Né? Então, a questão é, por que as coisas não se realizam logo de cara? Primeiro, pode ser que você tenha duvidado diversas vezes durante o dia. Segundo, a gente não tem controle com relação ao tempo. A gente tem que se desligar. Uma das leis que vocês vão ver depois
é que a gente precisa plantar e depois ter o distanciamento do resultado. Mas também pode ser que você não esteja fazendo como tem que fazer. Então, simplesmente, sempre aprenda, reveja o processo, aprenda e faça, né? E confie no resultado. Hoje eu não consigo confiar, Carla, como eu faço? Se fortaleça, busque a verdade. Se você acha, sente no seu coração, né? Não é um puro achar, né? Um acharismo. Mas assim, se você sente no seu coração que isso é fato, então se coloca à prova. Pratique o silêncio, o não julgamento, a meditação. E a quarta coisa que eu estava esquecendo aqui, contato com a natureza. Principalmente espaços grandes e abertos, assim, quando você olha para o céu, você admira a grandeza ali, quando você olha para o oceano, que você vê, principalmente água, né, que a gente tem essa ligação, ou então com umas montanhas cobertas de neve, qualquer coisa que é muito grandiosa da natureza, faz com que a gente consiga sentir a nossa presença ali, sentir a presença de Deus e sentir interconectado a tudo aquilo, né? Então a gente se sente pequeno, porque a gente vê que a gente é rodeado dessa força maravilhosa, né, da presença de Deus, mas ao mesmo tempo a gente se sente parte disso. Olha que louco, né? E não é ao mesmo tempo. Então, nós fazemos parte do Espírito, mas sabemos que tem algo maior, né? Sabemos que a gente é parte, mas não é nem se sente envaidecido, nem se sente menor, se sente simplesmente como parte. E agradecido, se sente feliz, porque a felicidade e o bem-estar, a bem-aventurança é o segredo disso. Então tá, gente, ó, eu falei bastante aqui, eu vou ter que acalmar meu cachorro, mas eu vou conseguir e volto pra gente fazer a meditação. Não sai daí, eu só vou parar de me filmar, vou agora gravar só a voz, mas a segunda parte tá começando em breve. E aliás, vai começar na sequência pra quem tá vendo, tá? Beijo pra vocês, beijos, abraços, até daqui a pouquinho, até alguns segundos. Bem, agora nós vamos começar a nossa meditação. E hoje nós vamos fazer o primeiro de 7 dias numa sequência que não vai ter alteração. Desculpa aqui o barulho intrusivo, mas eu estava mexendo no volume para que fique gostoso para vocês, confortável ouvir, não deixar de ouvir a música ao mesmo tempo que minha voz não fique assim tão baixa. Espero que eu tenha conseguido meu intento. Vamos lá. O que eu quero que vocês façam, galera, que a gente vai fazer esses 7 dias, é um exemplo do que quem nunca fez vai aprender agora comigo a fazer. Depois vocês podem adaptar do jeito que vocês preferem, ou então segue fazendo como a gente está fazendo aqui, né? Para quem já fez, se gostar, pode fazer assim, ou faça da forma que está acostumado, mas é o aprendizado da meditação propriamente dita. Não é uma meditação ativa, que a gente joga uma ideia, algo para concretizar. Não é uma meditação guiada, ainda que possa haver um tempo de alguma orientação, mas a gente vai ficar um tempinho em silêncio. A gente até fez isso nos exercícios do desafio de 21 dias, mas foi, na verdade, mais para a tela mental. Aqui a gente não vai colocar intenção nenhuma. Por isso que eu digo que é a meditação propriamente dita, né, que é a passiva, onde o único objetivo nosso é com que a gente se identifique com a nossa essência, que a gente fique no silêncio, que a gente cultive esse silêncio. Algo que eu sempre faço é fazer uma espécie de uma oração, uma mentalização, para que a essência se manifeste, né? Para que a grande vida se manifeste através da gente. A gente é parte disso. Mas que a gente não faça uma ligação com pensamentos mais baixos, mais espúrios, se é que se pode dizer assim, mas que a gente mantenha a nossa frequência elevada e que nossa essência se revele, né? E aí vocês vão ver que com o tempo da meditação, vocês vão ter de forma espontânea. Muitas coisas podem surgir, várias revelações, enfim, aí o universo vai se debruçar aos seus pés. Mas o nosso objetivo não é fazer nada, é pura e simplesmente nos identificarmos com a essência. O resto é tudo o que vai sendo acrescentado. É como se fala na Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, esse reino dos céus
é a nossa essência, é o campo unificado pelo qual nós nos identificamos, é a volta para casa, onde, independente de onde você esteja, o espaço também é ilusão, né? Você está em casa porque é um estado mental, é um estado de vibração, um estado de reconhecimento, é um estado de libertação das armadilhas da mente, dos paradigmas que a gente comprou e que nos aprisiona na terceira dimensão. Estar sem ser do lugar, saber de onde se parte, né? E imagina ligar as duas naturezas, a natureza verdadeira com a temporal. E é isso que a gente busca, exatamente isso, porque ligar a nossa essência, a nossa natureza com o ego, com a natureza temporária, é exatamente o que vai nos possibilitar de sermos co-criadoras, de sermos mestres das nossas vidas, né? E viver em frequências mais elevadas, conquistando tudo aquilo que a gente deseja. Então vamos lá. Vocês já sabem, para quem está me seguindo e está fazendo os exercícios, para quem não está, vou explicar de início, até porque esse é o início. Encontre um lugar tranquilo, um lugar, não precisa ser totalmente escuro, mas se tiver pouca luminosidade melhor, isso vai auxiliar bastante para fazer a meditação. Roupas confortáveis, se estiver com a calça apertada, pode desabotoar o botão. Os pés também, sempre recomendo que haja algo que possa não servir para que vocês coloquem nos pés de vocês e não colocar direto no chão, para não ficar num ambiente, uma temperatura desagradável. E simplesmente relaxem, converse com as pessoas antes, se for para pausar o vídeo pode pausar, que esse é o momento de vocês, que todos os dias, durante 7 dias, é um momento dedicado, pode convidar outras pessoas para que façam parte disso. Mas o importante é que vocês façam, isso é um presente que vocês dão para vocês. Então, para aqueles que nunca fizeram, é o nosso primeiro dia de meditação. Os parabenizo por estarem aqui. Para aqueles que já fazem, também fico contente por estar meditando de forma conjunta com vocês. A distância, a separação que nós sentimos é apenas uma impressão. Não é realidade, é uma projeção do ego e não uma verdade do espírito que nos anima a todos. E aí mora a nossa irmandade. Então relaxem o corpo, relaxem as pernas e os pés, relaxem os braços e as mãos, o abdômen, relaxem o pescoço, a cabeça, relaxem todo o corpo vai relaxando e a respiração vai se suavizando. Vocês podem dar uma inspiração maior e uma expiração maior também, como forma de colocar para fora qualquer tensão acumulada. Pela terceira vez, podem fazer isso. E agora sim, a respiração fica gostosa. E eu vou pedir que vocês façam o seguinte: com os braços e mãos soltos sobre as pernas, os pés soltos de forma gostosa, a cabeça e os músculos da face relaxados, totalmente relaxados. Eu peço que vocês apenas observem, fiquem no silêncio mental, que é parte da prática de meditação, e silêncio também. Qualquer pensamento que tentar tirar você dos eixos, apenas observe, volte o quanto antes para o observador que existe em você. Não importa, é usual para aqueles que não meditam com regularidade.
pela falta de prática, e de início vai haver uma intolerância à prática e uma tentativa desesperada de retomar toda e qualquer atividade, pois esse é um vício bioquímico. Apenas faça o que se propõe e lembre-se que você é o mestre da sua mente, você é o mestre da sua vida, que é quem de fato deve dirigir e não os cavalos que se identificam com o ego, mas o cocheiro, que é o eu sou, que de fato aqui reassume o poder pessoal que lhe é direito, inerente, e que você desconhece até o presente, o ignora por desconhecê-lo ou por entender que não é algo tão forte como o ego, por um equívoco de percepção, uma queda na ilusão. Então apenas relaxe mais e mais profundamente, e dentro desse relaxamento apenas ouça a música. Em breve eu lhe chamo, mas apenas vamos ficar em meditação por alguns minutos. Bem, nós ficamos 3 minutos e alguns segundos. Essa é uma prática na sequência da exposição, mas eu os aconselho a fazer como falado no vídeo,
pelo menos 15 minutos diários, além do que fazemos aqui. Se vocês quiserem ficar na prática por uma semana, de forma reduzida, é um começo, mas que isso se estenda, se não puderem por causa das palestras, aliás, palestras não, mas dos vídeos com explanação dos assuntos, das leis. Então vocês podem deixar para um outro momento, mas é importante que façam, como fizemos agora, um relaxamento físico e mental e uma ligação com o silêncio total. Vamos então voltando os braços e as mãos, voltando todo o corpo, sentindo como é bom ter essa experiência do corpo físico. Pode mexer os ombros para trás, mexe os ombros para frente e o pescoço, e sente uma flexibilidade maior naquilo que havia tensão. Pensa no movimento e na devolução da consciência para o corpo, mas com maior flexibilidade nesse instante que nós voltamos. Eu desligo agora o som para que, de fato, vocês se animem a voltar e não ficarem presos na melodia. Se bem que, se vocês estiverem fazendo comigo no primeiro dia, que é domingo, existe a possibilidade de se recostar de lado e dormir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os próximos dias, porque a cada dia eu vou explicar uma lei diferente. E cada uma dessas leis que vocês forem tomando conhecimento, vocês vão ser capazes de fazer tudo o que vocês têm direito, recobrar um poder que nos é inerente. Vocês podem salvar os vídeos, compartilhar para quem vocês sabem que pode ajudar e, por favor, deem um like se vocês gostaram, chegaram até aqui, porque isso ajuda a crescer o canal. Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, meu Deus interior, saúde o seu Deus interior.